Vamos seguir então com a nossa série Carreira e Psicanálise. O tema de hoje, nesse segundo vídeo, é autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento pela ótica, pela visão da psicanálise, a gente não consegue iniciar essa conversa sem antes falar sobre aquilo que Freud classificou de id, ego e superego. Então, o nosso vídeo de hoje começa com esse assunto. Queria lembrar você que se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não me acompanha, acho que é um momento importante para você tomar essa decisão, porque eu estou sempre trazendo assuntos aqui sobre carreira, sobre autoconhecimento, sobre personalidade, e o que é a nossa vida, se não, né, uma evolução constante, um amadurecimento constante e o desafio de, na vida adulta, darmos conta das nossas escolhas, das nossas decisões e bancar o nosso estilo de vida, que acaba sendo o produto final da nossa capacidade produtiva e da nossa capacidade profissional. A produtividade é a capacidade de realizar, e o exercício profissional é a capacidade de monetizar aquilo que a gente realiza. Então, o meu trabalho enquanto estrategista de carreira, psicanalista e neurolinguista é ajudar você a fazer essa jornada. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, esse é o momento, eu quero te convidar, se inscreve, ativa as notificações, acompanha essa série e muitas outras que eu ainda trarei por aqui. Vamos então para o nosso tema de hoje, que é extremamente importante. Segundo a psicanálise, essas três estruturas, elas de alguma forma, elas regem a nossa personalidade. Esse era um conceito que Freud trouxe justamente para ajudar a gente a fazer essa caminhada a respeito do que é autoconhecimento. Porque a gente escuta sempre falar, né? A gente escuta falar sobre testes de avaliação de personalidade, a gente escuta falar sobre a importância de meditação, mindfulness, mentalidade, uma série de coisas, e a importância da gente se autoconhecer. Mas como é que isso se dá? Então, eu quero trazer aqui, enquanto psicanalista, uma das coisas que eu considero que facilitam essa nossa jornada do autoconhecimento. É entender o que é id, ego e superego. Vamos falar primeiramente de id. O id é aquilo que é inato a gente. Ele está ali no nível do inconsciente, são os registros, as percepções que a gente tem desde lá da concepção, as experiências intrauterinas, a primeira infância, adolescência, e tudo que vai acontecendo ao longo da nossa vida, mas assim, de maneira mesmo inconsciente, e o id ele tem uma característica muito importante, que ele é guiado pelo nosso desejo, que Freud chamava de libido, né? O que nos impulsiona a agir, sentir e desejar, né? Ansiar pelas coisas, é o que a gente chama de id. Qual que é a característica dele? O id é como se ele fosse uma eterna criança, birrenta e egoísta. Ele quer se satisfazer, ele quer realizar as suas vontades, ele quer caminhar na direção daquilo que ele quer, mas ele não tem filtro. É como se fosse a nossa natureza quase que pré-histórica, né? Que agora, recentemente, na ciência, e mesmo dentro da abordagem da saúde mental, é chamado de o nosso cérebro reptiliano, são os nossos instintos, né? A gente tem vontade de fazer e faz. Tem uma certa lembrança, um gatilho, um acionamento de algum registro que a gente tem ali e simplesmente responde a esse estímulo. Isso é id. Então, até aqui, acredito que sempre, gente, eu quero deixar claro aqui que eu não quero formar psicanalistas, eu não estou aqui querendo que você domine os conceitos da psicanálise. A minha ideia é ajudar você a ter mais referenciais para desenvolver exatamente essa sua autoconsciência, essa sua capacidade de investir essas informações no desenvolvimento da sua carreira e na capacidade de usufruir da sua vida adulta. Então, não é aqui dar uma aula de psicanálise, ficar preso aqui nas técnicas, aquelas coisas, não é o objetivo dessa nossa série. Então, são apenas referenciais. E seguindo essa abordagem dos referenciais, eu quero falar agora do ego. O ego é aquilo que eu posso dizer assim, que é o nosso lado consciente, é a voz da razão, é a nossa razão, é o princípio da realidade, é onde a gente começa a ter o discernimento, é o nosso lado racional,
ele serve para regular exatamente os impulsos lá do id, do inconsciente, né? Como se fosse um regulador ali daquela criança inconsequente, egoísta, que só quer fazer o que dá vontade. Então, o ego, ele faz esse trabalho de regulação junto com o superego, que a gente vai falar daqui a pouco. E o ego, ele é muito importante nessa nossa série de psicanálise voltada para a carreira, porque ele trabalha para manter a sanidade da nossa personalidade. E a nossa personalidade é o que mais se evidencia, é o que mais vem à tona no nosso exercício profissional. Por mais que a gente queira criar um personagem, por mais que a gente queira se adaptar, por mais que a gente queira se adequar a determinados ambientes, a gente tem traços de personalidades que eles vão se manifestar. A gente não vai conseguir viver esse teatro, a gente não vai conseguir viver esse personagem, e isso vai explodir de alguma forma. Então, o ego, ele tem esse caráter de zelar por essa nossa sanidade de personalidade. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso ainda aqui nesse vídeo. O superego, ele atua meio que como uma espécie assim de regulação entre a necessidade que o ego tem de racionalizar tudo e a tendência que o id tem de desconsiderar tudo e fazer só o que quer. Porque o superego, ele é a instância da nossa personalidade que representa os nossos valores morais, as nossas influências culturais, as ideias que a gente vai interiorizando das pessoas com as quais a gente convive, familiares, meio social, características locais, né? E por causa de usar esses reguladores, é papel do superego ativar a nossa culpa, a nossa autocensura, a nossa vergonha. Inclusive, o superego, gente, é que tem aquele papel de deixar aquela pontinha de culpa lá na nossa cabeça quando a gente começa a fazer fofoca no ambiente de trabalho, quando a gente começa a criar estratégias para poder puxar o tapete do coleguinha para poder crescer dentro do setor. Aquelas coisas que são, vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva, que moralmente questionáveis. Então, quem traz essas questões, quem mostra para a gente que a gente não deve, por exemplo, maquiar um balanço, furtar uma determinada coisa no ambiente de trabalho, atribuir a outro a culpa por algo que ele não fez, todas essas questões, elas acontecem dentro desse ambiente, dessas três estruturas que a gente nomina de ego, de id, ego e superego. Então, passado por isso, eu quero agora mostrar para vocês o seguinte: o que isso tem a ver com carreira? Quando a gente fala de autoconhecimento, e principalmente por esse viés psicanalítico, né, baseado nessas três estruturas de id, ego e superego, o que isso tem a ver com carreira? Porque quando a gente conhece isso, quando a gente entende isso, a gente potencializa a nossa capacidade de clareza. E quando a gente tem essa capacidade de clareza ampliada, a gente começa a perceber de uma forma diferente os nossos pensamentos, o que a gente sente e a maneira como a gente age. A gente começa a entender, por exemplo, nossa, agora eu estou me comportando como uma criança, olha o id aqui tomando conta, olha o id aqui, eu agora estou sendo infantil, eu estou deixando tô dando ênfase demais a uma coisa boba e tal. Aí você começa a ter clareza, você já começa a perceber, olha, agora eu tô aqui guiado pelo superego, porque assim, eu não me permito, eu sou muito travado, eu tenho vergonha de tudo, qualquer coisa eu me sinto mal. Olha o superego agindo aí. Isso tudo, gente, é autoconhecimento. Isso tudo é a capacidade que a gente vai desenvolvendo de trazer elementos, de trazer ferramentas que nos ajudam a construir uma carreira sólida, gerenciável e principalmente escalável, algo que a gente possa crescer e cada vez mais fazer evoluir e tirar o melhor. Então, quando a gente começa a ter maior clareza do que a gente pensa e entender isso aqui, esse pensamento é um pensamento infantilizado, é um pensamento egoísta, é um pensamento... Eu já estou mais dentro da minha razão, eu já estou aqui mais deixando o ego
chegar e me fazer analisar certas coisas, ou eu estou sendo repressivo demais, eu estou sendo duro demais, eu estou fundamentalista, o que está acontecendo aqui? Quando a gente começa a entender as coisas dessa forma, a gente está ampliando o que a gente chama de autoconhecimento. Autoconhecimento, muita gente fala assim, aumenta o seu conhecimento. E a gente pergunta, às vezes, numa entrevista de trabalho, às vezes num processo seletivo, e a pessoa, autoconhecimento, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, né? Então, o que é autoconhecimento? É um pouco disso. É tentar entender sobre qual instância está dominando os seus pensamentos, qual instância está startando de forma mais recorrente os seus sentimentos e, finalmente, qual aquela que te faz agir, que te faz entrar em ação com mais frequência. Porque quando você entra nisso, a gente consegue adquirir aquele poder que eu falo, que é a capacidade de enfrentar as nossas feras. Todos nós as temos, todos, sem exceção. A diferença é que alguns de nós, por causa dessa necessidade de crescer, de buscar informações, a gente aprende a enfrentar essas feras de uma forma diferente. O autoconhecimento, ele está exatamente conectado com a percepção que a gente tem de todas essas informações que a gente vai recebendo. E dentro dessas informações está também o nosso perfil profissional, né? E é exatamente essa consciência do perfil profissional que ajuda a gente a elaborar metas, que ajuda a gente a ter consciência de qual habilidade a gente tem interesse de desenvolver com mais facilidade. A gente começa a perceber onde que estão as nossas lacunas, os nossos gaps, a gente começa a ver ali o que a gente precisa focar, o que a gente precisa controlar melhor. E aí, gente, é só sucesso. Significa que a gente não vai ter dissabores, que a gente não vai ter desafio? De jeito nenhum. Mas significa que a gente vai ter coragem de olhar essa fera bem dentro dos olhos e partir ali para esse confronto com plena consciência da possibilidade de vencê-las, uma a uma. Autoconhecimento é isso, é trabalhar em nós cada vez mais a condição de enfrentar as nossas feras. Um exercício fácil, simples, que eu proponho, né, dentro dos meus processos de condução de mentoria estratégica de carreira, ou mesmo dentro dos atendimentos de psicanálise, as minhas orientações profissionais para pessoas que querem crescer, não só como pessoa, mas também como profissional, aumentar o seu nível de produtividade sistêmica e ser mais consciente e sustentável nas decisões que toma na vida. Uma das estratégias que eu gosto muito de propor e que é simples é o que eu vou te ensinar agora, que é exatamente a observação consciente. Volta lá nesse vídeo, em tudo que eu falei, e começa a observar isso, só que agora com as informações que eu trouxe para você. Para que você faça isso de forma muito consciente. Você comece a perceber seus sentimentos, os pensamentos recorrentes, comece a classificá-los. Isso aqui é uma coisa mais do meu id, é mais o meu ego comandando, é mais o meu superego. Como que isso me ajuda, como que isso me atrapalha, como que isso me trava, como que isso impacta o meu momento atual. E essa observação consciente você pode fazer dentro do ônibus quando você está se dirigindo para o seu trabalho, você pode fazer quando você está ali numa pausa para o café, quando você está almoçando, quando você está no percurso mesmo do trabalho, seja de carro, seja de bicicleta. É apenas você trazer para essa ação a questão da consciência, é observação consciente, é você startar na sua mente essa responsabilidade de prestar atenção buscando informação. Isso eleva o seu nível de autoconhecimento, o seu nível de autoconhecimento desenvolve e fortalece o seu nível de autocontrole, e o seu nível de autocontrole te torna uma pessoa muito mais capaz de realizar. Então, o que psicanálise tem a ver com carreira? É exatamente porque a psicanálise ela traz essa capacidade desse autoconhecimento, dessa autogestão, dessa capacidade de entender o que é a nossa vida e o que a gente faz com a nossa vida. E isso não é uma coisa de agora. Eu quero trazer para vocês aqui um pensamento do Sun Tzu, que foi um general chinês 500 anos antes de Cristo.
E uma das coisas que ele faz, que ele escreve lá no livro A Arte da Guerra, que ele é um livro muito antigo, né, 500 anos antes de Cristo, e ele fala o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória que você terá, você sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. E aqui a gente pode falar que o inimigo pode ser o mercado de trabalho, o inimigo pode ser a área profissional que você resolveu atuar, o inimigo pode ser o patamar financeiro, o estilo de vida que você desejou alcançar. E quando eu falo inimigo, é porque é a questão de você conhecer esse terreno. Conheça o que você está enfrentando. Conheça o que você vai ter que... O preparo que você vai ter que ter. Porque se você conhece o mercado e conhece a você, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a você, mas não conhece o mercado, você, para cada vitória, você vai ter uma derrota. Agora, se você não conhece a você e não conhece o mercado, você já entra perdendo. Então é sobre isso que a gente está falando. E quando eu idealizei essa série de carreira e psicanálise, a psicanálise como uma ferramenta para o sucesso na carreira, é justamente porque a psicanálise nos ajuda a entender essas coisas. Ela nos ajuda a ver como é que a gente significa as coisas, como é que a gente dá significado às coisas. E a psicanálise, claro, ela não tem o objetivo de ensinar a gente sobre sentido da vida, mas ela nos ajuda a questionar a nossa história, as nossas escolhas, as nossas percepções, e a partir daí começar a vislumbrar as felicidades possíveis. E quando a gente consegue vislumbrar as felicidades possíveis, a gente se torna autor da nossa vida, a gente toma nas mãos a responsabilidade de cuidar da nossa carreira, de desenvolver habilidades, de alcançar as experiências financeiras que a gente sonha, e a gente fica ali como autor. A felicidade que você busca, o sucesso que você procura, o potencial que você pode desenvolver está dentro de você, é sua responsabilidade. E quando eu falo de carreira e psicanálise, eu falo sobre isso. Conheça a si mesmo, conheça o mercado, tenha clareza sobre para onde você está indo, que no final tudo vai dar certo. Então, se você gostou desse vídeo, se alguma coisa chegou para você assim de uma forma como novidade, ou que se despertou algum pensamento em você, se dê a oportunidade de desenvolver essa observação consciente. Se você acha que tem alguém que pode gostar desse assunto também, que esse vídeo pode fazer bem para ele, compartilhe esse vídeo. E, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque assim você também me ajuda a continuar trazendo conteúdo sobre carreira, sobre produtividade e sobre psicanálise para vocês. Então, obrigado por estar comigo até aqui, e eu espero vocês no próximo vídeo sobre carreira e psicanálise.